Olá, galera. Aqui é o professor Ayrton Lima, do preparatório AL Concursos, que o intuito preparatório é ingressar no Colégio Militar de Belém. E a última missão que eu passei para vocês foi o segundo teste sobre frações. Nesse teste, nós tínhamos lá 5 questões, ok? Então, eu vou começar a correção para vocês poderem acompanhar com esse vídeo, ok? Vamos lá para a primeira questão. A primeira questão diz o seguinte: uma biblioteca municipal realizou uma pesquisa com 500 adolescentes. Então, eu coloquei aqui, total de adolescentes, 500. Por 500 adolescentes sobre a preferência de algum gênero de livros. A opinião deles foi registrado no gráfico abaixo. O gráfico que foi apresentado para vocês, ele foi apresentado na forma de porcentagem. Ele mostra quantos por cento preferem poesia, quantos por cento preferem romance, quantos por cento preferem conto e quantos por cento preferem ficção, né? E na questão ele pede para vocês descobrirem quantos preferem romance. Aí voltando lá para a aula de porcentagem, eu disse o seguinte: se eu tenho um exemplo aqui, 15%, porcentagem, nada mais é do que uma particularidade de fração. E é uma fração com denominador igual a 100. Então, 15% é a mesma coisa que 15 por 100. Você vai substituir o símbolo de porcentagem pelo 100. Esse é o primeiro passo que você tem que lembrar para resolver essa questão. Porque ele te deu um valor em porcentagem e ele quer saber quanto essa porcentagem representa em quantidade. Então, vamos lá. E aí, na questão, ele quer saber quantos preferem romance. E na questão, diz que lá no gráfico de barras, que a quantidade de pessoas que preferem romance é 23%. Então, eu vou tentar descobrir quanto é 23% do total de adolescentes. Então, quanto é 23% de 500? E como já a gente vem estudando em outros momentos que D na matemática representa a multiplicação, eu vou substituir o D pela multiplicação e vou substituir o 23% substituindo o símbolo de porcentagem por 100. Aí, por isso que fica 23 por 100. 23 por 100 vezes 500. Aí, o que a gente faz? Multiplica o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Espera lá. Antes da gente fazer essa multiplicação, a gente tem que verificar que o zero, eu tenho zero em cima e zero embaixo. Então, ficou 23 vezes 5. Dividido por quanto? Por 1. Porque aqui eu não posso esquecer que tem aquele nosso 1 que só os inteligentes enxergam. Então, 1 vezes 1 é igual a 1. Ah, professor, eu não consigo fazer esse cálculo direto. 23 vezes 5. Você arma e efetua normalmente. 23 vezes 5. 5 vezes 3 é 15. Vai 1. 5 vezes 2, 10. Com 1, 11. Então, nós descobrimos que 23% de 500 é igual a 115 alunos. Aí, olha o que a gente vai. Procura lá nas alternativas. Caracas, não tem essa resposta. Ou seja, se isso acontecer numa prova de vocês, que vocês fizerem todos os cálculos e não tiver a resposta, o legal, assim, a parte chata é você que acertou, sabia fazer e não tinha resposta porque essa questão vai ser anulada. Então, a quantidade de alunos que preferem romance, em quantidade, são 115 alunos. Aí a gente vai para a segunda questão do nosso teste sobre frações. A nossa segunda questão diz assim: para sua festinha de aniversário, Gabriel estimou que 60 copinhos seriam suficientes. Então, olha lá. Na questão ele está dizendo que ele vai fazer uma festinha, né? E ele
Se ele comprar 60 copinhos, vai ser o suficiente para ele poder distribuir o suco, o refrigerante, o líquido que ele vai dar lá na festinha. Então, eu coloquei assim, total de copos, 60. Aí, vem mais. Ele sabe que cada copo cabe 1/5 de 1 litro. Opa, um copo é a mesma coisa que 1/5 de 1 litro. Primeiro passo, eu preciso saber quanto é este 1/5 de 1 litro. Então, a gente novamente vai primeiro saber a quantidade que cada um desses copos cabem de líquido. Aí nós vamos lá. 1/5, D na matemática é a multiplicação, que eu venho sempre falando em todas as nossas aulas, ok? 1 litro. Gente, eu tenho que lembrar que 1 litro é a mesma coisa que 1000 mililitros. Então, eu vou substituir este 1 litro por 1000 mililitros. Então, 1/5 de 1000. Multiplicação de fração. Multiplica o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. 1 vezes 1000 é 1000. 5 vezes 1 é 5. Então, 1000 dividido para 5. Ah, poxa, eu não consigo fazer direto. Não tem problema. Você arma e efetua a divisão aqui. 1000 dividido para 5. Você não pode começar com 1 porque o 1 é menor do que o 5. Mas tu pode começar com 10. Procurar um número que multiplicado por 5 tem que dar 10 ou aproximado. 2 vezes 5 é 10. Esse 10 você vai colocar embaixo do número que você queria encontrar. 10 menos 10 é 0. Os outros números que teriam para baixar são zeros também. Então, estes zeros você traz para cá. Ó. Você descobre que cada copo cabe 200 ml. Mas ele queria saber a quantidade que cabia em cada copo. Bora ver o resto da questão. Eu sempre digo para vocês que uma questão contextualizada, cada parte da história vão calculando. Vai calculando, calculando, sem se preocupar com a pergunta final. Isso é primordial para ter chance de acertar uma questão. Então, vamos lá. Ele quer saber quantos litros de suco Gabriel deve comprar. Então, pera lá. Para encher um copo, ele precisa comprar 200 ml. Só que ele quer encher 60 copos. Então, eu vou pegar o valor que cabe em um copo e multiplicar pelo total de copos. Eu vou fazer 200 vezes 60. Bora para cá, para essa multiplicação. 200 vezes 60. Primeira coisa que vocês podem pensar, meu Deus, é uma multiplicação muito grande. Jamais. Lá na multiplicação, eu sempre digo para vocês o seguinte, os zeros a gente faz de conta que não existe. Então, o que nós vamos multiplicar aqui é 2 vezes 6. Aí, 2 vezes 6 já fica bem mais fácil. 2 vezes 6 é 12. 2 vezes 6, 12. Todos os zeros que a gente não usou, a gente traz para cá. Esses dois daqui e esses dois daqui. 12.000 mililitros. Só que na pergunta ele não quer saber quantos mililitros serão comprados, e sim quantos litros. Então, eu preciso transformar esses mililitros em litro. Aí eu vou precisar saber a transformação de unidade de medida. Quando a gente pensa em líquido, a minha referência é o litro. Então, eu sempre terei 3 maiores e 3 menores, que é o quilolitro, o hectolitro e o decalitro. Lembrando que a referência de líquido, que é a capacidade que a gente chama, é o litro. Menores do que eles, a gente tem decilitro, centilitro, mililitro. Então, eu descobri que a quantidade de líquido que cabem nos 60 copos é 12.000 mililitros. Como eu também já tinha mostrado em outras aulas falando sobre transformações de unidade de medida, o que a gente vai brincar é mudar a vírgula de posição. O que a gente vai fazer? Vai pegar esses 12.000
mililitros e vamos andar para litro, que é o que a gente quer saber. De mililitro para litro, a gente vai 1, 2, 3. De onde está a minha vírgula? Quando a vírgula não aparece, ela está aqui atrás. E nós vamos pular 3 números. 1, 2, 3. Então, eu descubro que 12 mil mililitros é a mesma coisa que 12 litros. Aí, quando a gente vai olhar nas alternativas, eu descubro que a quantidade de litros que o Gabriel precisa comprar é exatamente 12 litros. E a resposta é a letra A. Agora, vamos começar a terceira questão. Na terceira questão, olha alguns detalhes que a gente tem no texto. Diz assim: ao comprar um computador, Leonardo pagou de entrada 2/5 do preço total. Olha lá, a entrada, 2/5 do preço total. O que a gente tem que perceber nessa questão? Ele tinha uma dívida. Essa dívida ele repartiu em 5 pedaços. Eram 5 pedaços da dívida. Ok? E ele tinha uma dívida e essa dívida ele repartiu em 5 pedaços. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Dessa dívida, ele pagou 2 pedaços dela. O que ele ainda não pagou? Esses 3 pedaços aqui. Não tem um vermelho. Vamos lá, então, só com esse aqui. Então, eu tenho esses 2 pedaços. Ele pagou 2/5 de uma dívida. Então, ele pagou 2 pedaços. Ainda falta esses outros 3 pedaços. Então, eu posso dizer que o Leonardo ele ainda está devendo 3/5. Já que ele deu uma entrada de 2 dos 5 pedaços, ele deve 3 dos 5 pedaços. Continuando o texto, diz assim: no segundo mês, que é no mês seguinte, ele pagou 2/3 do restante. Por isso que eu fui descobrir qual era o restante. Então, quando eu digo 2/3 do restante, eu estou dizendo que é 2/3 de 3/5. Ele pagou no primeiro mês de entrada, recapitulando, 2/5, ou seja, ele tinha uma dívida, repartiu em 5 pedaços. Desses 5 pedaços, ele pagou 2, ficou devendo 3 dos 5 pedaços. No segundo mês, o que o Leonardo fez? Ele pagou 2/3 do que restava. Mas o que restava era 3/5. Então, eu vou fazer 2/3 de 3/5. E a gente tem que fazer o quê? Pegar aqui, D na matemática é uma multiplicação, lá vai. 2/3 vezes 3/5. Multiplicação de fração. Multiplica o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Mas eu também disse o seguinte para vocês em outros momentos. Toda vez que a gente for multiplicar a fração, antes da gente multiplicar, a gente dá uma olhada se tem número igual em cima e embaixo, por mais que sejam frações diferentes. Então, eu vou detonar o 3 de cima com o 3 de baixo. Olha o que sobrou em cima. 2/5. No primeiro mês, ele pagou 2/5. No segundo mês, ele pagou mais 2/5. Ou seja, isso daqui, primeiro mês. Segundo mês. O que ele pagou no segundo mês? Esse outro pedaço aqui. No primeiro mês, ele pagou 2 partes dos 5 pedaços da dívida dele, é o que está aqui. No segundo mês, ele pagou 2 pedaços dos 5 pedaços. Olha o que ele está devendo ainda. Então, o restante que ele está devendo ainda, ele deve
dos 5 pedaços. Essa é a dívida dele. Mas bora lá para a questão. O que diz na questão? No último mês, Leonardo pagou R$360, liquidando a dívida. Ele está dizendo que no último mês, quando ele pagou R$360, ele liquidou a dívida. Só que eu já tinha descoberto que esse valor, que foi de 360, é exatamente esta fração. Então, eu posso dizer que R$360 representa 1/5. E eu só disse para vocês o seguinte também. Quando a gente faz um desenho que a gente divide em partes iguais, 1, 2, 3, 4, 5. Eu tinha uma dívida, reparti em 5 pedaços, e eu descobri que um desses 5 pedaços representa R$360. Então, cada parte da minha dívida representava R$360. Mas qual é a pergunta? Nem olhei ainda. Bora lá ver o que é a pergunta. Qual foi o preço desse computador? O preço desse computador é o total da minha figura. 360, mais 360, mais 360, mais 360, mais 360. Ou 360 vezes 5. A mesma situação, aqui eu não vou usar o zero para multiplicar. Eu vou fazer 36 vezes 5. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 3, 15. Com 3, 18. 180. Este zero que a gente não usou, a gente traz para cá. Então, eu posso afirmar que o valor deste computador era R$1.800 e, segundo as alternativas, era a resposta C. Aí, agora, vamos ver, eu coloquei já aqui algumas anotações da quarta questão, mas bora verificar o que se fala essa quarta questão. Vamos lá. Uma barra de chocolate foi dividida assim. Gente, barra de chocolate não se divide, a gente come tudo. A não ser que vocês tenham, pode dividir comigo, porque é um pecado estar dividindo chocolate. Mas bora lá. 1/4 para mim, só. Então, eu recebi de uma barra de chocolate 1/4. O que eu estou dizendo aí? Existia uma barra de chocolate. Esta barra de chocolate foi repartida em o quê? Em 4 pedaços. Vamos cortar os pedaços maiores, porque é só um pedaço que sobrou para mim, né? Mas tudo bem. Então, tá aqui, olha. Uma barra de chocolate foi repartida em 4 pedaços. Desses 4 pedaços, eu fiquei com um pedaço. Se eu fiquei com um dos 4 pedaços, o que foi que sobrou? 3 dos 4 pedaços. Então, sobrou 3/4. Ok? Se eu comi um dos 4 pedaços, sobrou 3 dos 4 pedaços. Aí lá no texto diz assim: 2/3 do que sobrou para meu irmão. Então, o meu irmão, o que ele comeu, foi 2/3 da sobra. Então, ele comeu 2/3 do que sobrou. Aí eu vou substituir esse da sobra por D 3/4. Porque o que foi que meu irmão comeu? Ele comeu 2/3 do que sobrou. E o que sobrou foi 3/4. Então, eu quero saber quanto é um pedaço de outro pedaço. D na matemática é a multiplicação, a gente vai fazer aqui. 2/3. D eu vou substituir pelo sinal de multiplicação. E aqui 3/4. Vou lá multiplicar. Multiplicação de fração. Multiplica o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Mas também em outros momentos eu já disse para vocês o seguinte:
Toda vez que numa multiplicação de fração o número de cima foi igual ao número de baixo, por mais que estejam em frações diferentes, tu detona o de cima com o de baixo. Sobrou o quê? 2 em cima, 4 embaixo. Caracas! Olha, gente, o que eu descobri. Eu comi um dos 4 pedaços. Vou até colocar aqui. Eu comi esta miséria aqui, ó. Eu comi um dos 4 pedaços. Meu irmão, o que ele comeu, meu irmão? Ele comeu 2. Isso aqui foi meu irmão. Ele comeu 2 dos 4 pedaços. Se vocês observarem, ainda tem este pedaço bem aqui que não foi comido até aqui na história. Mas o que diz a história? O restante para minha irmã. A minha irmã, ela ficou com o restante. E qual foi o restante? Foi um dos 4 pedaços. Então, a minha irmã, quando diz que a minha irmã comeu o restante da barra de chocolate, ela comeu um dos 4 pedaços. Se vocês observarem, essa questão ela é muito mais interpretativa. Por isso que eu digo que a ideia de representar frações em forma de desenho, ele ajuda muito na questão. Mas o que se pede na questão? Qual fração da barra representa a parte que minha irmã recebeu? A parte que representa a barra que minha irmã recebeu é exatamente 1/4. E este 1/4 está na letra B. Agora a gente vai para a quinta e última questão. Vamos para a nossa quinta e última questão do nosso segundo teste sobre frações. Lá na quinta questão, diz assim: uma merendeira serviu 12 litros de sucos para os alunos da educação infantil. Então, eu coloquei assim, total de suco, 12 litros, ok? E aí diz assim mesmo, cada aluno recebeu 1/5 de litro. Quando ele diz que cada aluno recebeu 1/5 de litro, ele está dizendo que um aluno recebeu 1/5 de litro. Primeiro passo, tentar descobrir quanto representa 1/5 de litro. Esse D na matemática é multiplicação. E eu tenho também que saber um pequeno detalhe. Que 1 litro é igual a 1000 mililitros. E eu vou, aonde tiver litro, eu vou colocar 1000 mililitros. Já que eu quero apenas um pedaço de 1 litro. Porque a fração representa um pedaço de alguma coisa. Então, ele é um pedaço de 1 litro que vai ser uma quantidade em mililitro. Aí eu vou colocar aqui 1/5. D na matemática é multiplicação. Litro. Litro, eu vou colocar 1000 ml. Mililitros. Multiplicação de fração. Multiplica o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Ah, tio, não tem nada aqui embaixo. Nunca esqueçam do 1 que só os inteligentes enxergam. Então, 1 vezes 1000 é 1000. 5 vezes 1 é 5. E agora nós vamos fazer 1000 dividido para 5. Ah, eu não consigo fazer direto, não tem problema. Arma e efetua a sua continha. 1000 dividido para 5. Você não pode começar com 1, porque 1 é menor do que 5, mas tu pode começar com 10. Procurar um número que multiplicado por 5 tem que dar 10 ou aproximado. Se eu fizer 2 vezes 5, é igual a 10. O 10 você vai colocar embaixo do número que você quer encontrar. 10 menos 10 é 0. Os números que teriam para baixar aqui seriam 0. Como não iria ajudar em nada, esses zeros aqui tu traz para cá. Então, eu descubro que 1000 dividido para 5 é 200. 200 o quê? 200 mililitros. Veja bem, cada aluno recebeu 200 mililitros.
Se o total de suco foi 18 litros, a pergunta lá na questão é: quantos alunos foram servidos? Então, eu vou pegar o total de suco e distribuir pela quantidade de suco que cada aluno recebeu. Só que eu sempre digo para vocês que a gente não pode somar coisas diferentes, subtrair coisas diferentes, multiplicar coisas diferentes e nem dividir coisas diferentes. Eu só posso usar unidades, coisas iguais. E aqui eu estou trabalhando com unidades de medida. O total de suco está em litro e a quantidade de suco para cada aluno está em mililitro. Então, ou eu transformo o mililitro para litro ou o litro para mililitro. Eu vou usar esse daqui. Eu tenho que lembrar, tenho que saber que do 18... Lembra que aqui 1 litro é 1000 mililitros? Então, 18 litros é 18 mil mililitros. Basta acrescentar, se vocês observarem, os 3 zeros. Então, eu vou pegar o total de suco e distribuir o total de sucos distribuídos, dados para os alunos de educação infantil, e distribuir pela quantidade que cada um recebeu. Então, a gente vai pegar 18 mil dividido para 200. Na cálculo de divisão, toda vez que a gente tem 0 no dividendo e 0 no divisor, a gente detona os zeros. Opa! A quantidade que eu detono de um lado, eu detono do outro. Como eu detonei 2 daqui, detona 2 daqui. Então, na verdade, nós temos 180 dividido para 2. Então, eu vou pegar como essa minha divisão aqui, pelo 18, porque eu não posso usar 1, que é menor que o 2. Vou procurar um número que multiplicado por 2, que tem que dar 18 ou aproximado. Se eu fizer 9 vezes 2, vai dar 18. E vou colocar embaixo do número que a gente quer encontrar. 18 menos 18 é 0. O próximo número que a gente teria para descer é este 0. Mas como não sobrou nada, o que eu faço é pegar este 0 e colocar aqui. Então, eu descubro que 180 dividido para 200 é 90. 90 o quê? 90 alunos. E aí a pergunta era quantos alunos no total receberam? A quantidade total de alunos que receberam foi 90. E 90 é a letra D. Eu espero que tenham conseguido entender. Se qualquer uma das questões, se ficou dúvida, não ficou muito claro, vai lá, faz o comentário. Tio, eu não entendi tal questão. Tal parte de outra questão, eu fiquei com dúvida. Tenta definir lá onde é que estão as dúvidas, que eu vou tentar, na medida do possível, ir tirando as dúvidas e esclarecendo. Se conseguiu entender, se gostou, vai lá, comenta também, olha, tio, gostei, ficou legal, não ficou nenhuma dúvida. Eu espero ter conseguido ajudar e até a próxima.